Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão para vocês. Seguindo em Lucas 24, na história do caminho de Emaús. Talvez esse é o último vídeo. Acho que eu já gravei 3, esse é o quarto. E para mim esse foi o mais surpreendente, talvez. A Bíblia vai dizer que quando eu disse que o primeiro ponto é que eles sabiam a respeito de Jesus, mas não reconheciam. Andavam com Jesus, mas não o ouviam. Mas eu disse no terceiro que estar com Cristo à mesa abre o nosso entendimento. Esse é o quarto ponto. Para quê? Para que ter entendimento aberto? Fazer o que com isso? A Bíblia diz assim, Lucas 24, a partir do 29. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Lembra dessa expressão? Já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu-lhe. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Sabe o que eles fizeram depois de ter tido aberto o entendimento? Tornaram-se testemunhos do Evangelho. Agora o que foi mais surpreendente, sabe para quem? Para os outros discípulos. Às vezes a gente ouve pregadores dizendo que hoje é difícil porque você precisa pregar para os cristãos, né? Esses caras aqui foram testemunhar para os 11 discípulos que de verdade Jesus havia ressuscitado. E eles foram lá também ouvir o testemunho dos 11 de que Jesus sim havia ressuscitado. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Sabe, não é de agora que um cristão testemunhar para o outro é importante, não. Desde essa época. Sabe por que Jesus quer que seus olhos sejam iluminados, que nós vejamos o Evangelho de Cristo? Para que você testemunhe para mim e eu testemunhe para você que Cristo vive verdadeiramente e que a sua fé edifique a minha e a minha edifique a sua e nós nos edifiquemos mutuamente como o corpo do Senhor. Sabe o que é mais louco? Nós precisamos disso. E você sabe o que é mais estranho? O mundo precisa disso. Sabe por quê? Porque hoje é difícil que muitos creiam no nosso testemunho. Porque às vezes eu quero testemunhar para o mundo que Cristo ressuscitou. Só que eu não dou testemunho para o meu irmão. Eu não consigo chegar a um consenso de unidade com quem está do meu lado, sentado no banco da mesma igreja. Como é que alguém lá fora vai crer em mim? Agora, se nós alicerçarmos a nossa fé em unidade, olha o que Cristo disse: se vos amardes uns aos outros, então o mundo saberá que sois meus discípulos. Eu não preciso ser crente lá fora sem antes ser crente aqui dentro. É como eu querer ser crente na igreja sem ser crente na minha casa. É a mesma coisa eu querer ser crente no mundo sem ser crente na minha igreja. Paulo vai escrever a Timóteo, se eu não me engano, que aquele que não cuida dos domésticos da fé, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, é pior do que os infiéis e negou a fé. Ei, você e eu precisamos aumentar a fé um do outro. Testemunharmos um para o outro o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Quando a nossa fé tornar-se uma fé viva e vibrante, ela vai impactar o mundo lá fora. O problema é que às vezes você quer ir sozinho, eu quero ir sozinho, e nós não nos edificamos e sozinho a gente se arrebenta. Porque chega um momento que a nossa fé duvida. Por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. O Senhor quer iluminar os seus olhos para você ser testemunho. Mas tenta ser testemunho primeiro para o seu irmão. E quando a fé de você estiver firmada,
vocês vão conseguir ser testemunho lá fora. Eu e você seremos. É engraçado, né? Mas se nós nos edificarmos a nós mesmos antes, se como igreja do Senhor nós nos tornarmos um corpo, se nós nos amarmos, o mundo reconhecerá que nós somos discípulos de Cristo, é o que o Senhor disse. Que a gente aprenda a testemunhar, até para os irmãos, quando necessário. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe, pode ser bênção na vida de alguém. Obrigado.